Tudo começou em junho de 2024, quando eu, minha esposa Kátia e nosso filho Artyom, que na época tinha 9 anos, nos mudamos para nossa nova casa nos arredores de Novosibirsk. Vivemos 15 anos em um apartamento de 3 quartos no centro da cidade, onde as paredes absorviam os cheiros de todos os vizinhos e o elevador fazia barulho como um trator velho. Essa mudança foi para nós como um bilhete para uma nova vida. Procuramos a casa nova por quase 3 anos. Era uma casa de 2 andares com uma varanda grande, cercada por pinheiros velhos, com vista para o rio Obi, que brilhava sob o sol como prata derretida. O terreno era pequeno, mas aconchegante. Havia algumas macieiras, 2 canteiros que a Kátia decidiu logo plantar cenoura, salsa e abobrinha, e um quiosque meio torto que eu sonhava transformar em um lugar para churrascos e festas com amigos. Artyom, nosso garoto inquieto, finalmente ganhou seu próprio quarto. Pintamos as paredes de sua cor favorita, verde brilhante, e ele exibia com orgulho sua coleção de figuras de dinossauros e modelos de aviões que montava desde os 4 anos. Agora podíamos organizar a vida ao nosso gosto. Instalei um grande projetor na sala para sessões de cinema em família e futebol, enquanto Kátia espalhou cortinas com padrões bordados pela casa, colocou vasos de lavanda e hortelã nas janelas para que a casa cheirasse a conforto e até pendurou suas aquarelas com paisagens da taiga siberiana. A mudança não foi apenas uma troca de endereço, foi um novo capítulo. Na cidade, vivíamos em uma pressa constante. Meu trabalho na construtora, a escola do Artyom, suas aulas de técnica, compras, encontros com amigas, engarrafamentos, ligações. Tudo isso fazia parte da nossa rotina. Aqui, perto do rio, o tempo parecia ter desacelerado. De manhã, eu acordava cedo para tomar chá na varanda, ouvindo o vento sussurrar nos pinheiros e o barulho da água no rio. Kátia já mexia no jardim, planejando onde plantar rosas e onde colocar arbustos de groselha. Artyom, mal acordava, corria para o quintal, onde construía uma fortaleza secreta com tábuas velhas, cobertores e caixas de plástico que encontramos no galpão. Ele sonhava ser um astronauta lançando um foguete ou um cavaleiro medieval defendendo um castelo. Eu e Kátia ríamos dizendo que ele agora era um verdadeiro garoto do Obi, embora a vila mais próxima estivesse a 25 quilômetros. Às vezes, olhando para ele, eu lembrava da minha infância em uma cidadezinha chamada Podomsk, onde com amigos também construíamos esconderijos e sonhávamos com aventuras. Uma das novas tradições tornou-se minha leitura noturna para o Artyom. Eu desisti dos contos de fadas dos livros. Em vez disso, inventava histórias enquanto dirigia para o trabalho através dos engarrafamentos de Novosibirsk, que a cada ano ficavam mais longos. O herói principal das minhas histórias era Misha, um cara do nosso tempo que acidentalmente caiu no mundo das antigas tribos siberianas. Artyom adorava ouvir como Misha ensinava os caçadores a fazer lanças com rastreadores GPS feitos de galhos e resina, ou como ele tentava explicar ao xamã o que era o YouTube e por que vídeos de gatinhos eram mais importantes que danças rituais. Toda manhã, enquanto bebia meu chá e olhava para o rio, eu inventava um novo rumo para a trama. Às vezes, Misha organizava o primeiro flash mob da história na taiga ao som de tambores. Outras vezes, ele ensinava os locais a fazer churrasco com maionese e ketchup em vez de molhos de ervas. Artyom ouvia com a respiração suspensa e exigia continuação. Às vezes, até anotava minhas histórias em um caderno para não esquecer. Eu confesso que às vezes também me empolgava com essas histórias, sonhando como eu mesmo, com alguns gadgets modernos como um drone ou um smartphone. Seria um herói nas florestas siberianas, entre bétulas e fogueiras. Mas eu também tinha outras fantasias, adultas e proibidas, sobre as quais tentava não pensar, especialmente perto do Artyom.
À noite, sentado na varanda sob o céu estrelado, eu me flagrava em pensamentos que era melhor manter trancados. Eles vinham sem ser convidados, especialmente quando o silêncio do rio e o aroma dos pinheiros criavam a ilusão de que o mundo inteiro pertencia apenas a mim. A vida na casa nova corria mansa, mas nos fins de semana ela ganhava vida. Recebíamos visitas, principalmente os pais da Kátia, Piotr Grigorievich e Helena Viktorovna. Eles moravam em Barnaul, a 5 horas de distância, mas isso não os impedia. Piotr Grigorievich, um homem robusto com cabelos grisalhos nas têmporas e o hábito de usar jaquetas de couro gastas, era a alma da festa. Ele adorava contar histórias de seus anos de juventude, quando trabalhava como motorista na fábrica e dirigia um velho Moskvich. Suas histórias sobre como ele e os amigos consertavam o carro no meio da estepe usando apenas arame e astúcia, ou como uma vez levaram um sofá no teto do carro e quase o perderam na estrada, faziam todos gargalhar. Kátia adorava esses relatos e Artyom, sentado no colo do avô, exigia detalhes. Vovô, e o que aconteceu depois? Como vocês pegaram o sofá? Ele não quebrou? Piotr, rindo, adicionava sempre novos detalhes. E eu às vezes pensava que metade de suas histórias era pura invenção, mas isso só lhes dava mais charme. Mas Helena Viktorovna, essa era a verdadeira estrela. Minha sogra era uma mulher impossível de não notar. Cabelos escuros sempre arrumados, um olhar inquietante, uma expressão misteriosa nos olhos que atraía atenção, uma figura complexa, invejada por muitas damas mais velhas e um carisma incomum que fazia a temperatura da sala subir. Ela tinha mais de 50 anos, mas se comportava como se o tempo não tivesse poder sobre ela. Suas piadinhas eram famosas. Sergei, agora você vive na Sibéria. Onde estão sua Ushanka e suas botas Valenki? Ela dizia isso como se estivesse tomando chá e me olhava com zombaria. Ou você rega as cenouras como se fossem suas inimigas. Tem que ser com amor, Sergei, com amor. Eu aprendi a responder com piadas, mas, sinceramente, o olhar dela podia causar arrepios. Havia algo magnético nela, algo que fazia você se sentir ao mesmo tempo no centro das atenções e sob um feitiço. A presença dela era como um choque elétrico. Você nunca sabia quando ela faria a próxima piada, mas esperava por isso com algo parecido com prazer. Cada visita dos pais da Kátia virava uma pequena festa. Piotr contava as velhas histórias. Kátia ficava na cozinha preparando seus charutos de repolho ou pastéis de batata e cogumelos. E Helena Viktorovna não parava de me alfinetar. Ora sobre o suéter velho que deveria ir para um museu, ora sobre o corte errado da cebola. Grosso demais, Sergei. Tem que economizar. Artyom corria pela casa, mostrava seus aviões ao avô ou o levava ao jardim para mostrar a fortaleza secreta. Às vezes, ele tentava envolver Helena em suas brincadeiras, e ela, para minha surpresa, aceitava com gosto o papel de rainha da galáxia, dando ordens com o mesmo carisma com que brincava comigo. E eu me pegava pensando que precisava fazer algo com a sogra. Viver sob sua atenção era divertido, mas cansativo. Eu já tinha percebido que com Helena Viktorovna você ou fazia piadas ou se inscrevia na terapia. Escolhi a primeira opção, mas cada vez mais me perguntava como encontrar uma linguagem comum para que suas piadinhas não deixassem um gosto amargo. As visitas dos sogros tornaram-se parte da nossa vida. Todo final de semana, a casa se enchia de risos, barulho de louça e sons de músicas antigas que Piotr ligava em seu gravador ancestral. Ele trazia fitas de Vysotsky, Machina Vremeni e até gravações antigas de Alla Pugacheva. E nós, sentados na varanda, discutíamos como nos anos 90 todos sonhavam com videocassetes, tênis e viagens ao sul. Helena, embora risse da nossa nostalgia, às vezes cantava junto. Eu notava como ela, perto do fogão mexendo o plov, balançava a cabeça no ritmo da música. E nesses momentos ela não parecia a sogra temível, mas uma mulher que provavelmente dançou muito em discotecas, riu em festas e talvez sonhou com algo mais do que a vida em Barnaul.
Suas piadas não paravam. Uma vez, quando estávamos pintando o quiosque em família, ela olhou para minhas pinceladas irregulares e disse: Sergei, você segura o pincel como se fosse um machado. Onde está a sua precisão de construtor? Eu ri. Helena Viktorovna, estou guardando forças para pintar a casa, ou a senhora acha que eu vou falhar lá? Ela sorriu. Não de um jeito sarcástico, mas quente, e eu pensei pela primeira vez que talvez pudéssemos nos entender. Mas cada visita dela era como um jogo. Eu esperava para ver qual seria a nova alfinetada, e ela parecia gostar de me ver me defendendo. Era nossa pequena guerra, e comecei a suspeitar que ela gostava tanto quanto eu. Às vezes, quando ela brincava, eu via em seus olhos não apenas zombaria, mas algo mais, como se estivesse testando até onde eu estava disposto a ir nesse jogo. A vida na casa era cheia de alegrias. De manhã cedo, eu regava o jardim. Kátia fazia panquecas com mel ou ovos com tomates caseiros. Artyom corria para ver seu tesouro de parafusos escondido. Os vizinhos, a família Ivanov, tornaram-se quase parentes. Tio Kolya, ex-militar, nos oferecia sua infusão de pinhão e contava histórias dos anos 90. Sua esposa, tia Liuba, fazia tortas de maçã incríveis. Artyom ficou amigo do filho deles, Vovka. Eles passavam o dia construindo naves espaciais de caixas velhas. Kátia começou a levar a jardinagem a sério, lia sobre agronomia e até começou um blog com dicas. Eu comecei a pegar projetos em home office para passar mais tempo em casa, projetando casas e pontes enquanto Kátia sonhava em costurar roupas. Começamos a ir a feiras, vender as geleias dela e meus trabalhos em madeira. Mas as visitas de Helena Viktorovna continuavam sendo o evento principal. Às vezes ela vinha com Piotr, mas às vezes sozinha. Notei que suas piadas ficavam mais suaves e os olhares mais longos. Uma vez plantando batatas, ela disse: Sergei, você não é um camponês, mas se esforça. Isso é metade do caminho. Fiquei surpreso. Um elogio dela era raro. Se a senhora aprova, estou no caminho certo, respondi. Ela riu com uma ternura genuína. Aquele momento ficou marcado. Estávamos no meio dos canteiros, o sol no rosto dela e o sorriso dela era tal que por um segundo esqueci que era minha sogra. Comecei a pensar nela mais do que devia. Uma vez fazendo churrasco, notei o jeito dela ajeitar o lenço, o modo de falar, tudo era magnético. Tentava desviar o olhar, mas ele voltava para ela. Sentia-me um adolescente apaixonado e isso me assustava. Tentava afastar os pensamentos, lembrando que ela era a mãe da minha esposa, que eu e Kátia estávamos bem. Mas os pensamentos voltavam à noite na varanda. Em um desses finais de semana, Piotr e eu resolvemos brindar. Bebemos um samogon caseiro que ele trouxe de Kemerovo. Isso é a alma do Altai, dizia ele. Helena estava sentada à frente bebendo vinho e lançando suas alfinetadas. E então, genrinho, agora que é morador do Obi, onde está sua camisa de marinheiro e sua sanfona? Eu apenas ria, mas pensava em como selar a paz de verdade, sem tensão. Mas como? Não havia pretexto. Meses se passaram. Eu continuava as histórias para o Artyom. Kátia amava a casa nova. E eu pensava em Helena cada vez mais. O modo como ela ajeitava os óculos, como a voz ficava doce ao falar do passado. E então aconteceu. Kátia e Artyom viajaram para Tomsk para ver uma amiga e Helena veio sozinha ajudar no jardim. Bom, Sergei, mostre como você se vira sem a confusão da cidade, disse ela, ajeitando o lenço. Decidi que era minha chance. Preparei a mesa na varanda com queijos, azeitonas, frutas e abri um uísque de coleção. A noite estava quente, a água brilhava sob a lua e os pinheiros sussurravam. Helena Viktorovna, vamos sentar e conversar, propus. Ela me olhou com uma leve zombaria. Nossa, Sergei, você parece um conspirador. Tudo bem, serve aí. Ficamos sentados até de madrugada. Conversamos sobre tudo. Desabafei sobre as alfinetadas dela, sobre meu desejo de paz na família e minha gratidão pela Kátia. Ela ouvia, às vezes assentia, às vezes ria,
Os olhos dela brilhavam à luz das velas com algo humano e suave. Ela contou da juventude em Barnaul, dos anos 90, de como sonhava ser cantora, mas escolheu a família. Sabe, Sergei, eu cantava no coro. Diziam que minha voz era como a da Linda, disse ela olhando para o nada. Ouvi e pela primeira vez a vi não apenas como sogra, mas como uma mulher com sonhos e uma leve tristeza. Falamos de filmes, de músicas, do modern talking. Notei que o sorriso dela ficou mais doce. Bebemos e a conversa ficou íntima. Contei meus medos sobre a mudança. Ela assentiu e disse: "Você é um homem de valor, Sergei. Nem todo homem faria isso pela família." Quando a Kátia ligou dizendo que ficaria na Amiga até de manhã, Helena levantou a taça. "E então, Sergei, um brinde à trégua." Eu ri. Pela paz na família, se não remar para lados opostos no mesmo barco não dá certo. Ela riu de volta. Pela primeira vez está tão quente aqui, sem a ironia de sempre. A conversa fluiu leve, quase íntima. Nossos olhares se cruzaram mais tempo do que o necessário. O beijo aconteceu naturalmente, como se devesse ser assim. Fomos para o sofá na sala e a paixão nos cobriu como uma tempestade. Foi inesperado, quente e parecia tão certo naquele momento. O gelo de anos derreteu naquela noite. De manhã acordei com leveza. Helena já estava na cozinha fazendo café. "Olha só, a noite passou", disse ela piscando. "E então, genrinho? Paz?" Eu apenas assenti, escondendo o sorriso. Passaram-se 8 meses. Helena vem quase todo final de semana. Não há mais conflitos. Em vez disso, piadas carinhosas, cuidado e ajuda no jardim. Tornou-se a sogra que todos invejam. Kátia notou que a casa está mais calma, mas não entende o porquê. E eu e Helena às vezes encontramos momentos para ficarmos sozinhos. E cada vez que isso acontece, somos levados de volta àquela primeira noite. Sabe, nossa família só ficou mais forte com isso. Às vezes, para restaurar as relações, basta uma conversa honesta ou uma noite cheia de paixão. M.M.